Bom, para falar a respeito de experiência religiosa, o melhor conceito seria o ato a priori à religiosidade. A priori, porque a legítima experiência religiosa, ela surge em meio a situações da vida. E não significa que após essa experiência a pessoa vai fazer parte de um grupo religioso. Então a experiência religiosa legítima acontece antes do contato com qualquer religião. Ela vai estar ligada à simbologia. Quando há uma tensão entre o desejo e a realização tão forte que o sujeito ele não consegue uma expressão humana clara que possa exprimir, que consiga uma via de aliviar essa tensão ou comunicar para o lado de fora na linguagem formal, na linguagem comum. Então é um sentimento inexprimível. Então a mente, ou a alma, o espírito apela para os símbolos. Um exemplo de experiência religiosa mais suave ou mais num nível mais real, um artista, por sua aflição ou por uma insatisfação, ele produz obras, produz poemas, literatura, escultura, e a sua obra é inspirada nesse ponto de tensão. Alguém pode todos os dias antes de sair de casa colocar um copo d'água em cada cômodo, em cada canto dos cômodos. Isso, de alguma forma, pode fazer com que a pessoa sinta que ela deveria fazer aquilo para que o dia dela fosse tranquilo. A gente produz ali um ritual que não tem um significado claro, mas a gente acredita que alguém superior, ou uma força, vai compreender essa nossa linguagem que a gente não está conseguindo transmitir para que as pessoas possam entender ou se aproximar. Então que isso fique bem claro a respeito do que é experiência religiosa. É esse misterioso, esse simbólico, que tem um ar de mistério, e onde há esse ar de mistério, há a sombra de um Deus. Falando um pouco sobre os símbolos, eles não são somente esses que necessitam de uma tradução interpretativa, porque ele não é muito claro. Todo modo de comunicação que usamos é simbólico. Nada expressa exatamente o que a gente quer passar. Como seres simbólicos, nós somos obscuros na hora de interagir com as pessoas. Freud ele chama a atenção para essa falta de clareza que a gente tem quanto ao sentimento e à linguagem. E isso pode ser constatado durante uma conversa, quando a gente está a dizer uma coisa e o nosso corpo dando sinais diversos de outros pensamentos e emoções que estão ali envolvidos em concomitância. Eu estou falando com você de um caso romântico, mas estou pensando na morte da bezerra e você está comunicando uma traição. Então, todo esse complexo de símbolos que precisam interagir e fazer sentido. Quando a gente estuda a filosofia da linguagem, a gente aprende que a comunicação humana ela é imperfeita. Então, numa conversa, a gente não diz nem metade do que realmente a gente tem para dizer. E, por vezes, a gente vai dizer algo totalmente diferente do que realmente a gente desejava dizer. E isso não é intencional. Não é uma coisa assim, poxa, eu queria dizer isso, mas não consegui dizer porque eu fiquei com pena de fulano. Não é assim que acontece. Isso acontece na normalidade da interação. É porque as palavras, elas não conseguem de verdade expressar exatamente o que a gente está pensando e sentindo. A gente acha que existe uma perfeição, uma coisa muito clara na nossa linguagem, mas isso não é verdade. Durante a comunicação, a gente vai se adaptando para que o diálogo torne-se compreensível. E daí a gente acaba se perdendo ali no que a gente realmente quer dizer. As letras são símbolos, as palavras são símbolos, e os símbolos não são claros. Alguns rituais podem ser adotados como uma forma dessa simbologia do inexprimível, mas não necessariamente ligados à religiosidade. Todo tipo de ritual, ou movimento chamado espiritual, é uma simbologia que serve para aliviar. O problema é que quando ela não é do indivíduo, ela é adotada por causa de uma religião, porque frequenta-se uma religião, então adota esses rituais ou adota essas expressões que são associadas ao espiritual para me aliviar ou para acreditar que eu estou conseguindo comunicar o meu sentimento confuso, a minha agonia com algo superior. Isso pode acarretar, e geralmente acarreta a neurose, porque vai existir a dúvida de se eu estou fazendo isso correto. Se transforma numa obsessão de repetir mais vezes, de intensificar. Não, se eu intensificar isso aqui, talvez eu consiga aliviar essa minha angústia que ainda não saiu, ou resolver esse problema que ainda não se resolveu, porque não é a linguagem pessoal. Não foi uma experiência religiosa legítima. Eu estou adotando algo de fora. Então, quando não é uma expressão íntima, vai sempre haver a dúvida. Aquela neurose que eu preciso repetir, porque ela não vai me aliviar 100%.
e vai até acrescentar mais angústia. Então é uma tentativa por meios simbólicos, mas que não são originais do indivíduo, elas são de fora, elas são externas, são cópias. Elas apenas se aproximam do inexprimível de ser. O que é aprendido na religião é um conjunto de crenças que serve para sustentar a credibilidade sobre algo. E não necessariamente necessita fazer sentido, desde que ela faça na suposição dos sujeitos. O grupo ou uma pessoa só supõe que aquilo significa algo que defenda a crença deles. Então, beleza, eles vão usar aquilo ali como ferramenta para segurar o que eles acreditam. Esse, inclusive, era um alerta de Spinoza, fazia tanto esse apego às evidências formais humanas para se crer em Deus. Então, a hora que o objeto ele for invalidado, alguém ameaça tirar essas muletas, a pessoa ela teme, então ela agarra para defender aquilo com unhas e dentes, porque ela acredita que toda a crença dela está estruturada ali. Então, se tirarem aquilo ali, ela não anda. Fé não é coisa que se defenda, né? Porque a gente só defende aquilo que é possível perder. E se eu posso perder a fé, então, sim, ela é uma crença. Ela é uma crença associada a grupos de dogmas ou a objetos. Ela não vai ter mais motivo para ser religiosa, porque ela está baseada num objeto. Ela está baseada numa formalidade humana. Quando isso for desconstruído, ela não tem mais nada para crer. E isso Spinoza dizia que era um grande perigo, porque provavelmente um dia o homem vai evoluir bastante e muitas coisas na Bíblia vão perder o valor de fé, de crença. E aí? Então ele fala, se apega à grandiosidade da natureza para crer em Deus, porque se você ficar crendo pela formalidade humana, uma hora você vai perder tudo. Para definir melhor a questão de crença, que as pessoas geralmente costumam colocar isso numa linha muito tênue, crença e fé. Uma coisa é alguém acreditar em Deus como criador de tudo, porque está narrado no livro de Gênesis. E outra coisa é acreditar em Deus por falta de provas da inexistência dele. Sim, é exatamente isso, é o contrário, não é provas da existência, mas porque não há provas concretas que possam dizer que ele não exista. Então é falta de provas. Isso é fé. Como assim? Para explicar melhor, enquanto houver mistérios na natureza e autonomia dela, ela não depender do homem para nada, enquanto tiver uma formiga que a ciência não consiga explicar, vai haver a sombra de um Deus. Eu vou até aproveitar esse gancho para falar de forma resumida como Spinoza compreendia os milagres. E o cristianismo ele recebeu, como herança do judaísmo, a exaltação dos milagres. Ele não via como fator positivo de crer em Deus, porque se é preciso um evento isolado para adorar a Deus, então a grandiosidade de toda a criação não serve para nada, para convencer esse indivíduo. Então o cara nasce, respira, tem um sistema imunológico e de órgãos que funcionam por conta própria, vê a natureza todos os dias, organizada, sem dependência do homem, funcionando muito melhor que os sistemas humanos, mas ele precisa do beliscão. Belisca aqui para eu saber se isso tudo é real, se isso tudo é de Deus mesmo. E daí ele faz o culto do beliscão, como se o beliscão fosse um privilégio, quando na verdade é uma deficiência que ele tem de que não consegue crer. E como eu disse no outro vídeo, foi por causa disso também, vários outros assuntos polêmicos, que Spinoza foi expulso da comunidade judaica. Porque os judeus eles fazem muitas festas, todas as suas festas são relacionadas com milagres. Eles se exaltam como se esses ocorridos fossem um sinal de que Deus olhou para eles mais do que qualquer outro povo. E Spinoza disse que não foi privilégio nenhum, pelo contrário. Era a prova concreta de que eles estavam com muita dificuldade em enxergar Deus onde eles deveriam enxergar. E essa herança cultural de milagres, sobrenatural, ela expandiu para o cristianismo e ganhou uma dimensão ainda maior, provando que as pessoas realmente têm uma grande deficiência em enxergar Deus. Quanto ao sobrenatural, ainda no assunto sobre fé e crença, como consta no livro Variedades da Experiência Religiosa, se há visões, profecias, mas não está produzindo nenhum comportamento e mudança de caráter de maneira positiva, então não merece atenção nenhuma significativa a respeito disso. E menos ainda receber atribuições ao divino.
Que não é questão de se realmente é sobrenatural ou não, mas que se ela não produz nada frutífero no indivíduo, então não se deve considerar para nada.